Bom dia, meu nome é Alexandre da Silva Carmo, sou aluno do quinto período de Letras do curso à distância EAD do Polo Surubim. E venho falar um pouco sobre, da cadeira de literatura, as três fases do romantismo. Fase essa que desperta muita curiosidade em relação a esta fase do romantismo. Então, a primeira fase é a fase nacionalista ou indianista, que vai de 1836 a 1852. Surgiu logo após a independência do Brasil, em 1822, e os escritores queriam mostrar que o Brasil tinha uma própria identidade, diferente da Europa. Para isso, exaltaram a natureza brasileira e usaram o índio como um herói nacional, substituindo os cavaleiros medieval na Europa. A literatura valorizava temas históricos, cenário natural do Brasil. Então, como vocês viram aí nessa primeira fase, né, ele deixa bem claro da explicação, né, da questão da identidade. Da identidade é o que? A cultura, que o Brasil, onde ele faz uma referência sobre a Europa, mas o Brasil tinha que ter sua identidade, independente disso, né, onde houve essa comparação, mas o Brasil tem suas características, tem sua identidade e não pode perder, né, a identidade e a cultura do país. Então ela deixa bem claro aí, na primeira fase nacionalista da indianista. O autor principal desta primeira fase foi Gonçalves Dias. Na segunda fase, é a fase ultrarromântica, que vai de 1853 a 1869. Esta fase é mais emocional, introspectiva. Os autores estavam influenciados pelo pessimismo, pela melancolia e pelo sentimento de solidão e a morte. O amor era sempre idealizado e quase sempre possível. Essa fase é do mal do século, com os temas sombrios e existência. Então, como vimos agora nessa segunda fase, ele relata muitas coisas sombrias, né? A questão do medo, a questão de mostrar a questão da morte, né? Então é uma fase assim muito triste da época, né? Da segunda fase. O autor principal foi Álvaro de Azevedo, né? Foi da segunda fase, ultra romântica. Na terceira fase foi a Cordeira Social, que vai de 1870 a 1880. Os escritores agora se preocupavam com as questões sociais, como a escravidão, a pobreza, a injustiça, e usavam a literatura como uma arma para lutar por liberdade e igualdade. É uma fase mais engajada politicamente. Então eu lembro muito bem essa fase associada às novelas da época, principalmente Sim a Moça, a Escravizaura. Eu lembro que nesta época a luta pela igualdade social, a questão dos negros, né? Eles não tinham a vez e nem a voz. Então o negro não era considerado como pessoa, né, em si, e sim como um ser para obedecer às questões do seu patrão, dos senhores de engenho. Então é uma fase assim muito marcante para nós, né? A questão do racismo, a questão social em si, de não trazer uma reflexão da identidade, da característica que o negro é gente, que o negro é um ser humano. Então foi uma questão assim, muito forte, a questão da escravidão nesse período de 1970 a 1988, que é a terceira fase, chamada Cordeireira ou Social. Então, o principal autor é Castro Alves, né? Castro Alves, por ser um autor negro, então ele refletia muito em uma das suas poesias a questão do negro. Era uma forma de desabafar, de mostrar que o negro era gente, que o negro era um ser pensante e era capaz de desenvolver qualquer outra coisa que uma pessoa branca do período, do momento, né, desse acontecimento, poderia fazer. Obra do romantismo. O Navio Negreiro, de Castro Alves, também está em terceira fase.
O Navio Negreiro é um poema escrito por Castro Alves, é considerado um dos grandes poetas da terceira fase do romantismo brasileiro. A obra denuncia a crueldade de tráficos de escravos e descrevendo com a imagem fatores e sofrimentos dos africanos dentro dos navios negreiros. O poema começa exaltando o mar, a natureza, mas logo muda de tom, ao mostrar cena terrível dentro do navio. Navio esses que vinham, quando esses negros vinham, eles vinham dentro dessa parte do porão e muitas vezes eles não chegavam ao seu destino. Né? A grande maioria morria com as doenças da peste, né? Que acontecia na época. Foi um período assim, muito marcante, muito forte, né? Para a nossa humanidade. Eram maltratados, eram privados de suas dignidades, a linguagem emocional comovente e cheia de indignação. Castro Alves usava o poema como uma forma de lutar contra a escravidão e defender a liberdade. Um dos poemas mais representativos da primeira fase do romantismo brasileiro, fase nacionalista ou indianista, é a Canção do Exílio, de Gonçalves Alves, de 1843. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. O autor, né, ele fala na primeira fase, Gonçalves Dias, principal nome da primeira fase romântica, o trecho do Famoso, onde ele cita esse poema, né, que foi um poema muito forte, marcante também da época, e ele nos traz esta reflexão. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então esse poema nos mostra que o poema é importante, né? Ele é importantíssimo, né? E foi escrito por Gonçalves Dias, quando ele estava em Portugal. Então, quando ele foi para Portugal, ele sentiu muita saudade do Brasil. Então, ele começou a escrever esse poema, mostrando as belezas e como o Brasil era importante, né? E exalta também a natureza brasileira como símbolo da pátria, né? Quando ele diz: a minha terra tem palmeira onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Então ele faz essa comparação entre Portugal e Brasil. Então ele traz essas duas reflexões, marcante e pensante, para as pessoas refletirem, né, a importância do Brasil. Então, no final, ele dá um exemplo claro do nacionalismo romântico e o Brasil idealizado como pássaro natural. Ele idealiza o Brasil como um lugar de um pássaro natural. Então tornou-se um dos poemas mais conhecidos da literatura brasileira, sendo até uma paródia para outros autores no futuro, como Oswaldo de Andrade, na questão do modernismo. Então, finalizando a nossa aula, então, a primeira fase e a segunda fase do romantismo, então ele trata muito da questão social, a questão da igualdade. Então foi uma luta muito marcante nesse período, que nos traz até hoje essa reflexão de mundo, de vivência, de experiência da questão dos negros, né, que ainda é muito difícil hoje, né? A gente vê negros assumindo algumas profissões, como médico,
juiz de direito. Então, são poucos ainda. Essa desigualdade social, ela ainda é muito forte aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que no futuro isso vai melhorar. A gente trazendo isso para a nossa sala de aula, para debate, para reflexão e tornarmos assim uma sociedade mais justa, né? Tornando também alunos críticos e construtivos, que eles possam opinar, que eles possam dizer o que é certo, o que é errado. Então, é nesse contexto, é nessas observações que eu quero, eu como professor de língua portuguesa no futuro, trabalhar muito a questão da desigualdade social, porque eu acho isso importantíssimo dentro da sala de aula, para a gente quebrar esse bloqueio, esse paradigma social. E com isso eu finalizo minha aula.